Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer algumas considerações bíblicas, teológicas, para responder aos amigos, aos alunos, aos pastores que estão aliançados conosco na rede de mobilização missionária. As atividades dos últimos dias na geopolítica tem deixado muitos homens e mulheres de Deus em dúvida. E alguns, então, entram em colapso. Seu sistema de crença está entrando em conflito. E eles precisam de um norte, de uma direção fundamentada nas Sagradas Escrituras, mas aplicada com a geopolítica e com a relevância de tudo que está acontecendo agora. No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois sistemas. Quero falar sobre o sistema Belmonte e o sistema Leviatã. São dois sistemas espirituais, políticos e opressores que estão nas Escrituras e que estão presentes na sociedade moderna no dia de hoje, na mídia, na imprensa, nos sistemas políticos e assim por diante. O que as pessoas estão me perguntando depois do episódio do dia 6 de janeiro, onde aparentemente a reeleição do presidente americano Donald Trump vai ser sabotada, é por que Deus permite que os filhos das trevas estejam obtendo essa vantagem sobre os filhos da luz. Por que Deus está permitindo que essa injustiça aconteça, essa sabotagem global se expanda e se manifeste publicamente. Será que daqui a 2 anos, 2022, no Brasil, Deus vai permitir que o mal tenha essa mesma vantagem estratégica sobre essa onda de convergência cristã, conservadora, de direita, que começou a dar um pequeno voo, mas como tudo indica, parece ser um voo de galinha, um voo de ganso, um voo de marreco? Ou será que esse voo vai ser duradouro e vai romper com todas as barreiras e todas as expectativas? Essas dúvidas estão na mente de pessoas bem intencionadas, que querem acordar de manhã, sair para trabalhar e dormir à noite e ter resposta para as suas calamidades, para as suas aflições, para os seus medos, para as suas dúvidas. Então eu preciso iniciar esse vídeo fazendo algumas ilustrações, porque senão você não vai entender a dinâmica do mundo espiritual. E você vai fundamentar a sua fé em frases de para-choque de caminhão. Você vai fundamentar a sua expectativa profética em superstições. Qual é a parte da Bíblia que não funciona na nossa vida? Ou que funciona errado no nosso ministério, na nossa experiência pessoal, na nossa caminhada com Deus? É a parte da Bíblia que nós aprendemos errado. A parte da Bíblia que nos orientaram, nos doutrinaram, nos fundamentaram de forma equivocada. Você recebe um fundamento torto, você recebe um fundamento bíblico equivocado, solidifica ele e é uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde você vai estar frustrado com Deus, você vai estar amargurado com Deus, você vai estar questionando a justiça de Deus, porque você gerou uma fé, uma visualização, uma expectativa errada, porque o fundamento que te ensinaram foi errado. Então o ministério profético ele tem essa capacidade de levar você bem perto de Deus, bem próximo de uma comunhão vertical, face a face com Ele, ou de levar você bem longe e afastá-lo definitivamente da convivência social da igreja por uma imaturidade no uso do dom profético. Ele é uma ferramenta tão poderosa que mata e ressuscita, leva para o céu, leva para o inferno, joga para cima e arremessa para baixo. Entender estes fundamentos é fundamental para você não ficar amargurado com Deus, com tudo que está acontecendo e com coisas piores que ainda vão acontecer. Nós vamos ver o texto base da nossa meditação, 1 Reis capítulo 13, onde Israel está vivendo um tempo de apostasia e abre-se ali na eternidade, no tempo de Deus, uma intervenção específica, um kairos divino, onde ele visita o povo com uma janela de arrependimento, uma janela de avivamento, que não amadurece. É um típico episódio de um avivamento fracassado, um avivamento que abortou,
um avivamento que começou em Deus, começou a tomar corpo, forma e alinhamento na terra, e eles conseguiram conciliar os elementos primários desse avivamento, mas ele aborta por quebra de princípios, e ele não amadurece e ele não se torna relevante para a psique de Israel. Então, o capítulo 13 de 1 Reis, ele narra o conflito entre o profeta jovem e o profeta velho, o profeta novo e o profeta corrupto. E o objeto dessa profecia é o rei que está corrupto, que está arrogante, que está metido. No final do capítulo 12, ele está vindo ali de uma série de festividades, onde ele inaugura 2 bois de ouro, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel, e ele cria ritos litúrgicos e rotas de romaria para que o povo não viesse mais adorar e sacrificar em Jerusalém, ficasse lá do lado de lá do Jordão, para o lado da Samaria. Toda uma guerra e todo um conflito pós família de Davi, família de Salomão, Roboão e Jeroboão. Ler o finalzinho do capítulo 12 vai te dar uma ideia da euforia da festa que o rei implantou. Ele escolheu sacerdotes que nem levitas eram, gente ruim do povo, mas gente comprada, gente corrupta, gente que fazia o que ele queria. Foi colocado em posição sacerdotal de símbolos, de ritos, de práticas religiosas, a fim de que o povo não saísse daquela região geográfica. E tudo isso foi subindo na presença de Deus e foi se acumulando diante de Deus como iniquidade, como pecado. Esse suposto sucesso das festas e da rota de romaria criada pelo rei em Dan e em Betel, com deuses estranhos, com objeto de bezerro de ouro, e diz ele, então, estão aí os deuses que te fizeram sair da terra do Egito, eles vão dar o contexto aonde o versículo 1 do capítulo 13 de 1 Reis começa a narrar que lá de Judá vem um profeta jovem debaixo de uma nuvem da glória de Deus, debaixo de uma autoridade bíblica divina, trazer um puxão de orelha para a nação e para a política da época. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos de hoje. Isso tem tudo a ver com um alinhamento de coisas que Deus está trazendo para a igreja, e o posicionamento da igreja vai determinar se esse avivamento, se essa restauração, se essa mudança aborta ou se ela se concretiza, se efetiva. A parte supersticiosa da profecia é você achar que algo vai acontecer porque Deus falou. Todo cretino, religioso, panaca, 30 anos de igreja, teólogo, mas é o teólogo das topeiras, o teólogo das couves, das folhas de alface. Ele se sente seguro e confortável, transferindo para Deus a responsabilidade daquilo que Deus nos comissionou a fazer, cheios do poder dele. Então ele cria frases de para-choque de caminhão e fundamenta a sua maturidade profética em superstições do tipo, se Deus falou, vai acontecer. Se não aconteceu, é porque não foi Deus que falou. Cretino, imbecil. Porque Deus fala, e quando Deus fala, ele dificilmente fala num aspecto determinista. As profecias bíblicas nunca são deterministas. Profecias bíblicas são permissivas, são conceituais, são profecias que apontam um caminho para o discernimento, para a maturidade, para o uso do seu bom senso. Essas são as profecias bíblicas, as que apontam um caminho de maturidade para você tomar as suas decisões, mas lembrando que você é responsável pelo seu livre-arbítrio. Qualquer outra tentativa de se relacionar com o profético, transferindo para Deus, ou transferindo para o diabo, ou para o destino, é imaturidade. Quando um profeta profetiza, ele tem o objetivo de trazer à existência o fruto de arrependimento. E a resposta que nós damos ao receber a profecia, o fruto de arrependimento, nos leva a um caminho de maturidade, um caminho de livre-arbítrio, um caminho de decisões que vai gerar vida ou vai gerar morte. Simples assim.
Quando você diz que se é de Deus vai se cumprir, se não é de Deus não vai se cumprir, você está fugindo dessa responsabilidade que o ministério profético nos constrange. E, de fato, existe um punhadinho pequeno aí de 3, 4% das profecias que vão acontecer independente do nosso livre-arbítrio. São as profecias absolutas, e elas nunca dizem respeito com quem vai ser o presidente da república do país, ou quem vai ser empregado, quem vai ser desempregado, quem vai falir, quem não vai falir, com quem você vai casar, com quem você não vai casar. Não. Essas profecias absolutas, elas dizem respeito ao Messias, primeira e segunda vinda de Jesus, à igreja e a Israel. Basicamente, esses 3 tópicos são profecias absolutas. Você não precisa nem crer, independente do exercício do teu livre-arbítrio. Esses 3 punhados de profecias vão se cumprir de uma forma soberana e absoluta. Fora essas profecias, qualquer outra coisa relacionada à economia, a dinheiro, a relacionamento, a maturidade, a ministério, a chamado, ao seu bem vai vencer, ao seu mal vai prevalecer sobre o bem, é livre-arbítrio. Livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Não importa se você é de Deus, você vai perder, assim como Israel perdeu na guerra um minúsculo exército de Ai, depois de estar com a alma inflada e feliz com a vitória de Jericó. Vai perder, é de Deus, mas quebrou o princípio e acabou. Não tem xixi, não tem chororô, não tem chilique que vai comover ou sensibilizar a Deus a voltar atrás. O fato de ser dizimista, o fato de frequentar a igreja, o fato de ter boas intenções não é suficiente. Eu vou aproveitar, antes da leitura do texto, e fazer essa ilustração. É difícil as pessoas no ministério profético e no ministério de batalha espiritual entenderem 2 conceitos básicos, 2 conceitos elementares. O mundo espiritual funciona assim. Tenha isso em mente para a sua vida e aplique isso em todas as áreas. Você já sabe que a luz é mais poderosa do que as trevas e você chove no molhado ao escutar isso. Mas a luz ser mais forte e mais poderosa do que as trevas é metade da laranja. A outra metade da laranja não tem a ver com luz e trevas. A outra metade da laranja tem a ver com limpo e sujo. O limpo é mais fraco do que o sujo. O sujo sempre será mais poderoso do que o limpo. A luz sempre vai ser mais poderosa do que as trevas. As trevas sempre vão perder para a luz, mas o sujo sempre vai vencer do limpo. E são 2 verdades que precisam estar juntas para que uma profecia se cumpra, para que um alinhamento de transformação social se manifeste das regiões celestes, dos ambientes espirituais, na terra dos viventes, nos sistemas de relacionamento político, econômico, religioso, humano. Esse copo de água aqui, por exemplo. Esse copo de água aqui está limpo. E se eu disser, vamos tomar água, água limpa, não tem problema nenhum de tomar. Veja quanta água limpa nós temos aqui. Mas o limpo é mais fraco do que o sujo. Imagina que isso aqui seja gasolina. Imagina que isso aqui seja óleo diesel. Imagina que isso aqui seja veneno. Imagina que isso aqui seja uma gotinha de nada de sulfato de qualquer ácido. Imagina que isso aqui seja fezes. Uma gotinha de urina. Olha quanta água limpa. Foi só uma gotinha de sujeira. Não importa o sujo, mesmo sendo tão frágil, uma gotinha tão insignificante do sujo, ele conseguiu comprometer todo o limpo, porque o sujo sempre será mais poderoso do que o limpo. É o inverso da luz. A luz sempre será mais poderosa do que as trevas. Tudo isso aqui pode estar escuro. Uma luzinha pequena dissipa toda a treva e ela se destaca, ela se expande num ambiente de muitas trevas. O sujo não. O recipiente inteiro está limpo, mas uma gotinha de sujeira faz com que você tenha que jogar tudo isso aqui fora. Não dá mais para aproveitar. Não tem mais como beber essa água. Agora você vai beber da outra água, que essa não está contaminada com nenhuma gotinha. Esse entendimento é um entendimento filosófico de batalha espiritual,
de teologia muito importante para você entender os portais de transformação política que invadem a Terra em resposta do mundo de oração, do mundo de intercessão, do mundo de jejum. E é perfeitamente possível que o desejo de Deus se frustre num ciclo, numa estação, numa geração. É perfeitamente possível que Deus traga um alinhamento com força espiritual, com força profética para mudar, para romper, para quebrar, para fazer transformação social, e essa transformação social não acontecer não porque Deus falhou, não porque Deus estava com a pilha fraca, não porque o diabo era muito chifrudo, não, porque o povo de Deus não correspondeu em santidade, porque nós estávamos sujos, porque nós estávamos cheios de boa intenção, mas tinha uma gotinha de coisa ruim ali. Quando você vê um Jair Messias Bolsonaro ou um Donald Trump sendo eleito por uma onda milagrosa de convergência cristã conservadora, você fica dizendo, agora vai, Deus agora entrou no barco. Então quer dizer que antes Deus estava de férias, antes Deus estava no Caribe tomando uma caipirinha, e agora Deus chegou de férias. Não. Houve um alinhamento entre os propósitos do coração de Deus e a ação correspondente de pessoas dispostas a serem fiéis remanescentes fiéis, mobilizadores dessas mudanças aqui na Terra. E se não houver esse alinhamento entre céu e terra, nada acontece. Deus poderia fazer isso sozinho? Poderia. Ele decidiu fazer através de nós. Deus poderia evangelizar através das abelhas, através dos beija-flores. Talvez a tarefa da grande comissão já estivesse concluída, mas ele decidiu fazer através de nós. O fato de Deus poder não quer dizer que ele vá fazer cabeça de bagre. O fato dele poder em glória não quer dizer que ele vai fazer, porque ele limitou-se a um modo operacional que ele definiu na sua palavra. E como a terra foi dada aos homens, os homens são responsáveis pelo que acontece de certo e de errado nessa jurisprudência. Por isso, ele não vai fazer. Ele vai nos dar ferramentas, habilidades, poder, capacitação, inspiração mística, divina e sobrenatural para que nós façamos em nome dele. Deus não vai descer com a espada para cortar a garganta do inimigo, mas ele espera que eu e você façamos isso cheio de fé, coragem e ousadia nele. Ele não vai descer para entregar um prato de comida ao mendigo, mas ele nos comissionou em amor para sermos a extensão das mãos de Jesus que ministram o órfão, o mendigo, a viúva ou qualquer outro tipo de necessitado. Então, entender isso é sair da fé supersticiosa que transfere para Deus a responsabilidade das mudanças e assume no nosso espírito e na nossa articulação essa responsabilidade. Se você ler Jó, livro de Jó, você vai ver uma narrativa no capítulo 40 e no capítulo 41 entre dois personagens mitológicos. Você vai ver Deus conversando com Jó, lado a lado, toda a história da trama, acusação demoníaca, os filhos de Deus lá no início do livro se apresentando diante de Deus, Satanás acusando Jó, Jó sofrendo ao longo do livro. E agora no capítulo 40 surge um cara chamado Belmonte, que as traduções da Sociedade Bíblica por Equivalência Dinâmica traduz por hipopótamo, rinoceronte. E existe um outro personagem, ambos personificações demoníacas, chamado Leviatã, que as sociedades bíblicas, por equivalência dinâmica, traduzem por crocodilo do Nilo. O Leviatã, crocodilo, o Belmonte, o hipopótamo. No fundo, a conclusão que eu chego é que em toda a batalha espiritual contra esses demônios, a única coisa que Deus quer é que nós estejamos posicionados nele, em comunhão com ele, ouvindo a ele e vendo o que ele está fazendo. Você não luta com esses demônios. Deus luta com esses demônios. Deus atravessa um anzol no nariz do Leviatã. Deus expõe a carne dele. Deus o julga. Deus o mata. A única coisa que nós temos que fazer enquanto igreja é estarmos no lugar certo, na hora certa, alinhados com Deus, observando o que ele está fazendo.
E em batalha espiritual é comum você tentar passar na frente do cavaleiro do cavalo branco. De repente você olha para trás, Jesus está vindo lá atrás com a equipe de intercessores dele, e você já estava aqui na frente, com a faca no dente, lutando com os demônios que ele nem comissionou você a lutar nesse ciclo, nessa estação, para esse problema de alinhamento geopolítico. Mas você resolveu entrar em guerra e agarrar pelo chifre todos os espíritos malignos da galáxia. Então você se emancipa de Jesus nessa guerra e você acaba se arrebentando, acaba se machucando. Por outro lado, não fazer guerra também é pecado. Assumir atitude covarde e passiva, transferir para Deus a responsabilidade, citar texto fora do contexto, como lá no livro de Judas, o Senhor te repreenda, o anjo não quis lutar com Satanás por causa do corpo de Moisés, tudo maconha, tudo confusão teológica, porque é através da nossa instrumentalidade que esses seres serão colocados no escarpelo dos pés, debaixo dos pés de Jesus, debaixo dos nossos pés, que estamos com Jesus assentados nas regiões celestes. Vídeo recente aí, eu gravei acho que 3, 4 textos falando sobre isso, não vou reafirmar coisas que acabaram de ser publicadas no nosso canal. Mas é através da nossa instrumentalidade, através da instrumentalidade da igreja, que esses demônios são expostos à multiforme graça e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, aonde eles são submetidos debaixo dos pés do senhorio do nosso Quírios, o Senhor. E quem está sentado com ele acaba exercendo autoridade, governo e domínio sobre esses príncipes malignos. O problema aqui é discernir o que Deus está fazendo, ver o que Deus está fazendo e só fazer neste momento, na terra dos viventes, aquilo que nós estamos vendo o nosso Pai se mover nas regiões celestes, fazendo nas regiões celestes primeiro. Porque tentar fazer na terra desconecto de um discernimento direto com o que o Pai está fazendo é emancipação, é independência, é orfandade. E isso gera um produto final chamado rebelião e obstinação. Então você pode fazer a oração de batalha espiritual bem intencionada no espírito de independência. E isso é uma bomba relógio que vai derrubar você. Ou você pode fazer a oração de alinhamento dependente e dentro de um discernimento macro daquilo que Deus está fazendo nesse momento, nessa geração, através da cristandade. Então você se une a Deus e você vai ver que, embora no final é ele quem atravessa um anzol no nariz de Leviatã, você tem que estar do lado, como Jó, ouvindo a instrução e observando, e considerando as perguntas, as respostas e o diálogo com o Todo-Poderoso. Leia com calma Jó capítulo 40, do versículo 15 ao 24. Ali descreve a figura do Belmonte. Depois você lê Jó 41. Ali descreve a figura do Leviatã. Politicamente falando, tem-se como alegorias e figuras de linguagem que o Belmonte é o movimento cristão conservador de direita e que o Leviatã é o movimento socialista, comunista de esquerda. Existe um livro aí de Thomas Hobbes, um inglês matemático, filósofo, que para justificar a criação do Estado, ele escreve um livro chamado Leviatã Político. E aí, no final, ele vai citar Salmo 51:5, dizendo que todo homem nasce em pecado, em iniquidade foi concebido pela sua mãe. Ele desenvolve um pouco de uma doutrina da teologia sistemática chamada ramatologia, a doutrina do pecado, onde ele afirma, então, que todos nós temos esse cromossomo adâmico, esse DNA maligno, e nos inclina para o mal, e se deixarmos soltos, o mais forte prevalece. Então tem que fazer um pacto social, tem que fazer um pacto comum, aonde a comunidade elege alguém para exercer autoridade sobre a sociedade. E aí surge então a ideia da democracia, surge a ideia então do legislativo, do executivo, do judiciário, gera-se então a imagem de uma Suprema Corte, gera-se então esses conceitos a partir desse raciocínio de que precisamos criar o Estado. E o Estado democrático, o Estado de direito, recebe então do senso comum a autorização de legislar sobre essa natureza primitiva, pecaminosa, hedionda de cada ser humano. E a esse sistema ele chama de Leviatã, Leviatã político.
E o Leviatã político, então, se desdobra século XVIII, eu acho, a literatura, e prepara o caminho para muitas políticas públicas do que nós estamos vendo hoje. O que isso tem a ver com o teatro da democracia? Porque ao longo dessa história, nós sempre vemos que existe um grupo prestando serviço a outro grupo. Todos vão falar em atender a necessidade do pobre, do órfão, da viúva, dos menos privilegiados. Mas eu vejo que existe uma alternância, seja entre o poder e o sistema político de Belmonte, ou o poder e o sistema político de Leviatã. Seja o hipopótamo, seja o crocodilo, eles acabam se revezando, e durante períodos eu vejo o próprio Deus usando o Leviatã para disciplinar o Belmonte. E durante períodos da história eu vejo o Belmonte sendo usado por Deus para disciplinar o Leviatã. No caso da narrativa de Jó, finalzinho do capítulo 40, início do capítulo 41, Deus usa o Belmonte para disciplinar Leviatã, entendendo que Leviatã havia feito toda aquela vergonha, toda aquela sórdida destruição e prejuízo na vida de Jó. Assim acontece a alternância entre os sistemas políticos de esquerda e de direita. Mas no fundo, são sistemas humanos, inspirados por demônios. Ora, eles pensam estar servindo a Deus, ora, eles pensam estar servindo a eles mesmos. Deus não perde o controle na história. Deus não perde o absoluto na história. Mas Deus, ele entrega cada líder, cada povo, as concupiscências e as suas inclinações pecaminosas, não resolvidas, mal confessadas ou mal ministradas. Cada povo tem um líder que merece. Mesmo quando há uma fraude, Deus permite a fraude, é porque eles mereciam ser governados por um fraudulento. Por quê? Porque a medida de iniquidade da igreja, da sociedade, transbordou na presença de Deus. Deus não tem sempre o melhor para mim. Deus não tem sempre o melhor para você. Essa é outra frase de efeito da superstição da teologia efêmera e imatura. Deus tem o justo. Deus só tem o justo. E às vezes o justo de Deus é algo ruim, porque nós plantamos e temos que colher o mal. Por mais que nós não nos sintamos confortáveis com isso, tentamos fugir dessa colheita, há uma que banaliza as coisas sagradas e mistura a força da luz, achando que ela é suficiente, sem o coeficiente da transparência, da pureza, da limpeza, achando que ela é desprezível, ele acaba se frustrando diante de Deus quando esses partos proféticos, esses alinhamentos de mudança se desenham na terra dos homens. Eu quero ler a narrativa de 1 Reis, capítulo 13, com você, e sobre ela vamos fazer algumas considerações. Quando você entra numa cadeira de poder por um milagre, você não tem duas opções, você só tem uma opção: continuar sentado nessa cadeira de poder na mesma perspectiva do milagre que te colocou ali. Depois que você entra na cadeira de poder por um milagre, e aí você começa a misturar, a contaminar, a fazer pequenas concessões, a permitir pequenas gotas de sujeira num gigantesco volume de água limpa, você vai perceber que é apenas uma questão de tempo para todo o projeto ruir. E quando o projeto estiver ruindo e o diabo estiver tomando vantagem, você vai pensar, será que o diabo era mais poderoso do que Deus? Não. O diabo nunca foi mais poderoso do que Deus. Mas Deus saiu de cena. Deus entrega a pessoa a ela mesma. Deus permite essa emancipação. O cara fala de Deus, ele de fato chegou ali através de Deus, mas ao longo do processo ele perdeu a simplicidade de Deus, porque quebrou princípios. E aquele fluxo de glória, aquela força divina que viria dos céus para aquela mudança, aborta, morre. É o que nós chamamos de avivamentos, abortos proféticos, os abortos proféticos.
Era de Deus, estava começando a se desenhar, estava começando a se alinhar e abortou. Não aconteceu, morreu, fracassou, deu errado. Tira o seio pela culatra. E não quer dizer que Deus, na história, perdeu o controle. Porque no ciclo geracional seguinte, você vê a nova visitação da glória de Deus. Você vê que no desdobrar da história, outro profeta, outro personagem, outro líder se destaca, então, para conduzir aquilo que o anterior fracassou. É o que acontece já no início do capítulo 14 de 1 Reis. O profeta Aias dá uma palavra dura. No capítulo 13, vem uma visitação de Deus, há um fracasso e um aborto profético, um avivamento que começa a nascer e morre, esse avivamento não amadurece e não toma uma dimensão de glória que influencia a psique da cidade, da nação, mas na sequência, então, o filho do rei morre, a esposa tem uma experiência profética muito louca, um outro profeta, o profeta Aias, e aquilo que abortou no capítulo 13 começa a se realinhar e a se redesenhar no capítulo 14. A chave é: por que Deus permitiu que os filhos das trevas tivessem vantagem sobre os filhos da luz? Talvez essa é a pergunta chave do nosso vídeo, a ministração de hoje. Por que Deus permitiu que os filhos das trevas tivessem vantagem sobre os filhos da luz na política americana com o Donald Trump? Porque Deus permitiu que em algumas situações os filhos das trevas tivessem uma pequena vantagem sobre os filhos da luz na política brasileira, na nossa geopolítica local. Porque, no fundo, o Leviatã é o Leviatã de Deus. E Belmonte é o Belmonte de Deus. No fundo, são todos demônios, sistemas humanos e pecaminosos que se levantam contra Deus, que acham estar afrontando a Deus, de certa forma, em circunstâncias imediatas e limitadas, eles afrontam, mas Deus não perde o controle da história, ele é absoluto, ele é soberano. E assim como no final do livro de Jó, Satanás descobre que é o office boy que está prestando um serviço a Jó, conhecia Deus e ouvi falar, mas agora, depois de todo esse sofrimento, eu conheço de contigo andar face a face, agora eu tive uma revelação mais profunda de quem era Deus. O diabo achava que estava afrontando, na verdade estava prestando um serviço. Involuntário, inconsciente. Mas essa é a grandeza do nosso Deus. O diabo tem poder e quem dá o limite para o poder do diabo é o próprio Deus, é o próprio Pai. No final, ele fica evidente que ora o crocodilo morde, ora o hipopótamo morde, mas Deus está entronizado acima de todas essas situações. Já falei isso em outros vídeos, é sempre bom lembrar, Deus não está em guerra com o diabo, Deus está numa zona de neutralidade, acima do bem e do mal. Nós estamos em guerra com os demônios estão em guerra com a humanidade, a igreja está em guerra com Satanás está em guerra com a igreja. Os homens, os filhos de Adão e Eva e os demônios caídos, eles estão em guerra uns contra os outros. Deus é neutro, Deus está nulo, Deus está acima do bem e do mal. Deus não é o bem, Deus não é o mal. Deus criou um elemento chamado bem e mal. Deus é muito acima de tudo isso. E nessa zona de neutralidade, ele pesa os corações. E ele permite que o mal prevaleça ou permite que o bem vença, não porque ele é bom ou porque ele é ruim, mas porque nós correspondemos aos princípios de luz e limpeza, de luz e pureza, porque nós correspondemos a não deixar a água contaminar com uma gotinha de sujeira. A vantagem das trevas é que quanto mais sujeira tiver aqui nas trevas, quanto mais contaminação tiver nas trevas, melhor para os demônios fazerem os favores que os homens das trevas querem. Quanto mais estupro, mais abuso, mais pedofilia, mais homossexualismo, mais roubo, mais injustiça, mais ganância, mais os demônios favorecem a esses líderes, a esses ícones. No reino de Deus, exatamente o inverso, é o caminho da santidade. O fato de Deus ser luz e a luz ser mais poderosa do que as trevas é metade da solução desse problema. Temos que entender que, para essa luz funcionar, ela tem que estar unida à pureza, à limpeza, à água limpa, sem nenhuma gota de mácula. Porque se tiver uma gota, ainda que seja Deus, na vida do profeta jovem,
a profecia aborta. Aborta naquela geração. A longo prazo ela se cumpre. Mas naquela situação ali, naquela visitação, tudo dá errado. Vamos ao texto? 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 em diante. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio da cidade de Judá até a cidade de Betel. Semana anterior tinha sido feita uma festa lá em Judá. Lá em Betel inauguraram uma estátua de um boi de ouro. E em Dan, outra cidade, a segunda estátua de um boi de ouro. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão é o líder corintiano da época. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimaram sobre ti incenso e os ossos dos homens que queimarão sobre ti. Uma profecia pesada, uma profecia tensa, é um profeta jovem, ele não é um profeta de pedigree, não é um profeta famoso, não é um profeta conhecido, o texto chama ele de profeta jovem. Homem de Deus que veio de Judá, não dá o nome do camarada, então ele não é um cara com um currículo profético famoso para a época, não é. E ele tem uma mensagem dura. Ele aponta para o altar e diz que vai nascer um cara, esse cara se chama Josias, se chamará Josias e vai queimar. Quem são os sacerdotes que serão queimados sobre o altar? Os falsos sacerdotes que nem levitas eram, que no final do capítulo 12 foram colocados para assumir os turnos e os sacrifícios lá em Betel e lá em Dan. Aqueles falsos sacerdotes. Versículo 31 do capítulo 12 de 1 Reis. Também fez casa dos altos e estabeleceu sacerdotes dos mais baixos dentre o povo, que não eram nem filhos de Eli. Esses caras. Quando é que Jeroboão fez isso? No 8º mês, dia 10º do 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, sacrificou no altar semelhante que fez em Betel, sacrificaram os bezerros que fizeram também em Betel e estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. Pronto. Agora nós temos a informação de um rei mexendo em turnos sacerdotais, estabelecendo sacerdotes que nem levitas eram. E o profeta está aí, com essa mensagem dura no espírito dele. Sabe quando vai se cumprir essa profecia? 322. Essa profecia ela é verbalizada 322 anos antes do nascimento de Josias. Josias vai nascer em 2 Reis 23, 15 e 20. E essa profecia vai se cumprir 448 anos depois. Ele nasce em 322, mais 348 é que os ossos vão ser queimados. Então veja, essa profecia vai abortar uma visitação de Deus na psique de Israel e de Judá para trazer um arrependimento profundo. E esse arrependimento não vai dar em nada agora. E lá na frente Deus vai ressuscitar no mundo quântico esse algoritmo profético, vai ficar vibrando, vai ficar trabalhando. Versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está será derramada. Ele vai apontar a mão para o altar, e o altar em algum momento ao longo do dia vai rachar, e as cinzas vão cair no chão. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se mirrou, secou, e não a podia tornar a trazer para si. A mão ficou atrofiada, alguma doença, algum fenômeno, um derrame, uma paralisia no antebraço. E o altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, intercede à face do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão seja restituída. Então o profeta, o homem de Judá, o homem de Deus, orou junto ao rosto do Senhor, junto à face do Senhor, e a mão do rei foi restituída e ficou sarada, como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, conforta-te, e eu vou te dar um presente, vou te dar uma oferta. Nada de errado, perfeitamente bíblico até aí, tudo tranquilo. Primeiro,
O rei manda pegar o profeta jovem, o rei manda pegar o profeta de Judá, o rei manda pegar o homem de Deus que vem cheio de uma unção, de um código, carregando um depósito de unção e autoridade, um depósito de glória no Espírito, e manifesta uma palavra de juízo. A mão do rei fica atrofiada. A dor, o juízo, desencadeia um fenômeno de temor, de remorso, de culpa. Se isso amadurece, se esse sentimento evolui, esse sentimento vai se tornar num profundo fruto de arrependimento. Esse profundo fruto de arrependimento aborta, ele nunca vai acontecer na psique de Jeroboão, por causa de uma manipulação que nós vamos ver daqui a pouco do profeta velho. O profeta jovem está vindo profetizar num território que não é dele. Esse território já tem dono, é do profeta velho. Mas o profeta jovem está debaixo de uma unção que o profeta velho perdeu, que o profeta velho se corrompeu. E o rei está cego. Ninguém confronta o rei. Ninguém puxa a orelha do rei. Ninguém chama a atenção do rei. Mas agora, o rei está pré-determinado a ouvir o que esse profeta jovem tem a dizer pelos sinais, pelo prodígio. O altar de pedra ofendeu, a cinza caiu e a mão dele teve um derrame, a mão dele voltou a movimentar. Versículo 8. Porém, o homem de Deus respondeu ao rei, dizendo: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Não ir com você, não comer, não beber. Não estabelecer pacto, não estabelecer comunhão, não estabelecer aliança, não estabelecer acordo, não estabelecer um alinhamento de ideias, de intenções ou de princípios com a sua pessoa. Simples. Não ir com você, não comer com você, não beber nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fora. Profetas, eles vão por um caminho e voltam por outro, diferente de pastor, de mestre, de evangelista, que tem uma vida mais pragmática, mais sistemática, mais metódica. O sacerdote vive de repetição, por isso que ele é sacerdote, ele repete. O profeta, ele tem dificuldade de repetição. Ele vai por um caminho, volta por outro. E foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho da onde viera a Betel. Ele mora em Judá, vai a Betel por um caminho, dá a profecia em Betel, e de Betel ele está voltando por outro caminho. Morava em Betel o profeta velho. E viram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e as palavras que profetizou ao rei. Por que Deus não está usando o profeta velho que mora em Betel para dar o puxão de orelha no rei Jeoaquis? Por que ele está usando um profeta que vem de outra cidade, Judá, por um perímetro profético em que Jeroboão tem o profeta velho para profetizar para ele? Porque a ineficácia e ineficiência de uma ordem de sacerdotes, a corrupção de um sistema religioso de igreja, faz com que Deus tenha que despertar um novo mover, de um novo odre, de um novo vinho, de uma nova unção, de uma nova glória. E é por isso que profetas velhos sempre vão perseguir profetas jovens. E é por isso que profetas jovens, sempre que tentam ser aprovados por profetas velhos, abortam. Sempre que o profeta jovem tentar sentar na mesa e comer pão, beber água, entrar em comunhão e ter a aprovação do profeta velho, ele aborta. Ele só sobrevive porque ele tem coragem de bater no profeta velho. Na hora que ele perder a ousadia de bater no sistema, o sistema engole ele, o sistema castra ele, o sistema aborta ele, o sistema atropela ele feito um rolo compressor. Os filhos do profeta velho dão um relatório para o pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi o homem de Judá? E viram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E eles prepararam o jumento e ele montou, começou a cavalgar. Foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu o homem de Deus
que veio da cidade de Judá? E ele respondeu, sim, sou eu. Então ele disse, venha comigo, venha à minha casa, coma pão. Porém ele respondeu, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo na tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali naquelas cidades não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo mesmo caminho que fosse. Ele já deu essa resposta para o rei, agora ele está dando a mesma revelação que ele tem para Deus para o profeta velho. Se você tem uma convicção no seu espírito, te agarra com essa convicção. Para de querer ser aprovado por gente religiosa que já fracassou no ministério. O fato deles terem mármore, terem tijolos, terem dinheiro, terem programa de televisão, não quer dizer que eles estejam aprovados por Deus. Faz parte do sistema babilônico. Se você tem no teu espírito um peso e um depósito de glória, caminhe nesse peso de glória. Caminhe nessa convicção. O outro pode ter linha bancária, outro pode ter financiamento bancário, outro pode ter cadeira, outro pode ter ar-condicionado, outro pode ter microfone da Shure, mas ele não tem o peso de glória que você tem. Por isso, quando você ora, quando você levanta as mãos, acontece coisas que quando ele ora, só acontece rito, símbolo. Um só tem bezerro de ouro, o outro tem o poder de Deus que destrói altares. Destruir altares é tão espiritual quanto edificar altares, principalmente se esses altares forem edificados sobre o fundamento errado, sobre o sistema pagão sincretizado com um falso modelo de adoração ao Deus vivo. Entenda, este é o conflito do profeta velho, do profeta jovem. O profeta jovem tem que ir embora. E agora o profeta jovem vai ser enganado pelo profeta de Deus, porém corrupto, porém velho, porém cheio de vícios. Um profeta que perdeu a simplicidade, que perdeu a humildade. Então disse, vem comigo à minha casa, come pão. Não comerei. Foi a palavra que o Senhor me deu. O versículo 18, ele engana o profeta velho. O profeta velho engana o profeta jovem. E ele lhe falou, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faça-o voltar contigo à tua casa, para comer pão e beber água. Porém, estava mentindo. Se um sacerdote te engana, você é o único responsável por não ter discernido o espírito de mentira na boca desse sacerdote. Se um pastor, um bispo, um arcebispo, um missionário, um profeta, um apóstolo te engana, te abusa, te machuca, te manipula, você é o único responsável por não ter discernido o espírito dessa pessoa. O profeta de Deus, o profeta jovem, tem a palavra de Deus e a convicção do Espírito de Deus, o Espírito dele, dentro do coração dele. E agora está sendo enganado pelo profeta velho. E porque o profeta velho tem uma posição hierárquica, ele está confundindo o discernimento espiritual. Nunca confunda posições politicamente hierárquicas dentro da religião com a palavra de Deus e a convicção do Espírito Santo de Deus no espírito humano. Entenda, cara. Ele é responsável por discernir a mentira do profeta velho. E ele não vai conseguir discernir a mentira do profeta velho. Vai cair na armadilha. O profeta velho está mentindo, dizendo que um anjo falou para você ir na minha casa comer. Entre o anjo falar para você, profeta velho, e aquilo que Deus falou verticalmente, diretamente comigo em Judá, o que Deus falou comigo em Judá tem que ter mais peso, tem que ter mais valor, tem que ser mais relevante. Se Deus falou com você, Deus tem que falar comigo. Porque se Deus não falou comigo, o que você está falando é mentira. Essa atitude radical, o profeta jovem, por ser jovem, não conseguiu ter. O profeta jovem quis agora entrar numa rota de conciliação. Não, a gente chegou aqui na cadeira de poder por milagre, chegou aqui nessa situação por uma intervenção soberana de Deus, mas agora vamos fazer um consenso aí, vamos fazer um conchavo, vamos fazer um meia-culpa, vamos empurrar de um jeito que dê para administrar, não vamos eliminar totalmente os homossexuais do governo, não vamos eliminar totalmente os feiticeiros das casas públicas, deixa um pouco de dinheiro para eles. Ele vai fazendo uma meia-culpa. Foi o erro do Marcelo Crivella com o Carnaval no Rio de Janeiro, foi o erro do Donald Trump, está sendo o erro do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em alguns contextos que, se não corrigir agora,
na hora do parto vai abortar. A minha oração é que não aborte, a minha oração é que dê certo, a minha oração é que haja arrependimento, haja mudança. A minha oração é que haja vida longa. Mas entender que o poder da luz em dissipar as trevas sempre será maior e o poder do sujo para contaminar o limpo sempre será maior. As duas coisas têm que estar harmonicamente alinhadas. Ele vai cair nessa manipulação de profeta velho. Veja que não é um feiticeiro. Veja que não é um satanista que está enganando o profeta jovem. É um profeta de Deus cheio de vícios. É um profeta de Deus cheio de corrupção. E voltou ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. Versículo 19. Então o profeta jovem foi para a casa do profeta velho, desobedeceu a palavra que Deus deu para ele, acreditou na mentira, na manipulação da falsa profecia. Essa conversa de que o anjo falou ou não falou foi mentira, foi indução. O profeta velho falou isso a partir da alma dele, não a partir do espírito. E o versículo 20 diz que sucedeu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que havia feito voltar. Agora o profeta velho vai profetizar. Lá no caminho, o profeta velho manipulou, induziu, mentiu. Agora o profeta velho vai falar da parte de Deus. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde a boca do Senhor, e não guardaste a minha ordenança, o meu princípio, o meu mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão, e depois que bebeu a água, albardou ele o jumento para o profeta que o fizera voltar. E foi-se, pois, o profeta jovem está indo embora da casa do profeta velho depois de ter misturado só uma gotinha de sujeira com tanta coisa limpa, com tanta coisa linda do ministério profético de Deus na vida dele. E agora que ele está indo embora, o profeta velho profetiza: você não vai ser sepultado na sepultura dos teus pais, você quebrou o princípio. Não, mas você me induziu a quebrar o princípio, não importa. Você falou que o anjo falou com você, o anjo não falou, eu menti. O fato é que princípio é princípio, Deus é Deus. Entre você ouvir de Deus e você ouvir do profeta velho, ouça de Deus. O profeta velho precisa derrubar o profeta jovem, porque o profeta jovem vai tomar a jurisprudência do perímetro geográfico de responsabilidade do profeta velho. O profeta velho está corrupto, o profeta velho já perdeu Deus, o profeta velho já perdeu a glória de Deus, já perdeu a unção de Deus, só tem uma posição política, prestigiosa, mas puramente religiosa, manipuladora e social. Ele já não tem mais a força nos reinos dele que tinha no passado. O profeta jovem está vindo sendo usado por Deus ali porque o profeta velho fracassou. E o profeta velho agora está criando uma armadilha para o profeta jovem, que não teve força e violência de romper com o profeta velho. Foi tão poderosamente usado para derrubar o altar de pedra com as cinzas, foi tão forte, tão macho para profetizar para o rei, e agora com o profeta velho ele cai na armadilha e come junto. Ele está indo embora, depois de ter feito o que não podia ter feito, comendo pão e bebido água naquela cidade, naquele perímetro geográfico. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O profeta jovem morreu. O aborto do profeta. E o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao seu cadáver. Veja que o leão só foi ali para matar. O leão não vai nem comer a carne dele. E eis que os homens passavam e viram o corpo lançado no caminho, como também viam o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Olha a trama. Isso aqui é novela, cara. Isso aqui é novela profética apostólica. O profeta velho agora vai lá pegar o cadáver do profeta novo.
O profeta velho sabe que ele criou um algoritmo, ele trouxe à existência uma catástrofe, ele criou uma cilada para o profeta jovem no mundo espiritual. O profeta jovem, cheio da luz de Deus, achava que era suficiente. Esqueceu que a luz de Deus é poderosa para dissipar as trevas, contanto que esteja limpo, sem sujeira, porque a sujeirinha é mais poderosa do que a limpeza. A sujeirinha de uma gota de fezes contamina todo um balde cheio de água potável que você iria beber. Eis que os homens passavam e olhavam para o corpo do profeta jovem e o leão brincando com a cabeça dele feito uma bola de futebol. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão. Os três personagens, o profeta jovem, o jumento que não foi comido e o leão que está ali com a cabeça do profeta na mão. E estavam parados junto ao cadáver. E o leão não havia devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: ai, irmão meu. Remorso, culpa, sentimento de religiosidade. Sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, o profeta velho, falando para os filhos: quando eu, o profeta velho, morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos juntam os ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que ele profetizou da parte do Senhor, clamou contra o altar que está lá em Betel, como também contra todas as casas do alto que estão na cidade de Samaria. Claro, tanto essa profecia que ele profetizou no início do capítulo vai se cumprir, e 348 anos depois, Josias vai queimar os ossos dos sacerdotes corruptos sobre aquele altar. Só que vai levar 348 anos. 2 Reis 23, 15 e 20. Então, ele tanto sabe que o profeta jovem é de Deus, que ele está dando toda essa orientação para os seus filhos. Só que saber que é de Deus é uma coisa, perder a sua influência, o seu pedigree é outra. Aqui é uma daquelas situações em que a religião mistura o santo com o profano, o sagrado com o hediondo, o certo com o errado. É tipo Herodes, que sabe que João Batista é um homem de Deus e vai ao cárcere tomar conselho, pedir oração, pedir orientação a João Batista, mas não tem coragem de tirar João Batista do cárcere e de dizer para Salomé, e dizer para Herodias: eu não vou decapitar a cabeça do profeta, porque esse é um homem íntegro, esse é um homem santo, um homem de Deus. É a mistura do certo com o errado. Fazer o que é conveniente à religião, fazer o que é conveniente à espiritualidade. Ele tem essas duas coisas dentro dele e está em crise com isso. Ao ponto dele saber que o profeta jovem é um profeta de Deus, cheio da glória de Deus. E ele o matou. E ele o tirou de cena. E ele o sabotou. E ele interfere para que ele não perca o perímetro de influência territorial de Betel, que é do xerifado, é o episcopado, é o xerife profeta velho de Betel, não deixando o profeta jovem se criar e manifestar algo novo da parte do Senhor. É o vinho novo que começou a manifestar uma glória, uma unção, uma transformação e abortou. É o avivamento que não deu certo. É o parto que começou as dores de parto e ele morreu. É uma profecia que aborta e não traz a luz. Não houve cabote, não houve glória, não houve arrependimento profundo na psique do rei. Não nesse episódio. No capítulo 14 vai se repetir o ciclo e aí o juízo vai vir de morte sobre o filho do rei, através já de outro profeta, Aías. Mas agora, nesse momento, está havendo uma visitação de Deus, a visitação de Deus está sendo frustrada e está fracassando. Como é possível Deus fazer uma onda de cristianismo conservador, de direita, para derrubar os socialistas, os comunistas, e de repente a gente vê uma sabotagem política dessa? Eu pergunto, por que Deus permite o mal ter esta vantagem sobre os filhos das trevas? Porque havia luz, mas não havia limpeza.
porque havia a luz que é mais poderosa do que as trevas, mas havia coisas sujas num copo com água que tinha que estar limpo e não estava totalmente limpo. Esta é a resposta. Porque está fazendo a coisa de Deus com o princípio errado. Porque Deus falou, não sente na mesa, não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho por onde você foi. E o profeta jovem, por mais que fosse jovem, por mais que fosse cheio do poder de Deus, quebrou esse princípio. E quando quebra esse princípio, ainda que Deus queira reeleger Bolsonaro, não vai reeleger. E quando queira reeleger Donald Trump e continuar a defesa dos valores morais cristãos, não vai acontecer. Este é o método, este é o processo, esse é o contexto que você tem que entender. Veja o que vai acontecer com Jeroboão agora, o rei. Depois dessas coisas, depois de toda essa narrativa, esse episódio, Jeroboão não deixou o seu mal, nem abandonou o seu caminho pecaminoso. Antes dos mais altos, antes dos mais baixos do povo, tornou a eleger, a ungir, a instituir sacerdotes dos lugares altos, a quem queira. Lhe enchia a mão, dava dinheiro, propina, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi a causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Houve uma janela de visitação da glória de Deus para gerar arrependimento na mente de Jeroboão. Jeroboão ficou impressionado, a mão ficou mirrada, o braço não movimentou, o altar se partiu. A profecia dizia que Josias nasceria e Josias iria queimar os ossos dos sacerdotes baixos do povo. Quando ia parar aquele padrão de iniquidade, ele se perpetua. Por quê? Porque o profeta velho derrubou o profeta jovem. A religião faz isso. Essa é a diferença entre a unção, a espiritualidade e o sistema doutrinário, o sistema denominacional, o denominacionalismo, o sistema religioso. Aqui é uma fotografia muito clara do que a religião faz. Veja, no capítulo 14, a narrativa, Deus novamente vai visitar Jeroboão, Deus novamente vai visitar a Samaria, Deus novamente vai visitar a terra. E agora, o que abortou no capítulo 13 e no 14 vai se manifestar em forma de juízo. Aconteceu que naquele dia Abias, filho de Jeroboão, ficou enfermo. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora, disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, vai à cidade de Siló, e eis que lá está o profeta Aías, esse é o nome do cara, profeta Aías, o qual profetizou de mim, e falou que eu iria ser rei sobre esse povo. Então, ele gostava de Aías, porque Aías já havia dado uma profecia que a alma dele ficou feliz com o resultado dessa profecia. E toma na tua mão 10 pães, bolos, botija de mel, vai a ele, e ele vai declarar o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão fez assim, se levantou e foi a Siló, entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da idade. Porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra mulher. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando pela porta, disse, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. E disse a Jeroboão, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, rasguei o reino da casa de Davi e a ti o entreguei. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todos os corações, de todo o coração, para fazer o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste a prática do mal. Pior do que todos os que foram antes de ti foste, fizessem outros deuses, imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, o cocô, as fezes, até que todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te, vai para a tua casa, e pisando os teus pés na cidade, o teu filho, o menino, morrerá. Simples. É bom brincar com um profeta. É bom brincar com as coisas sagradas de Deus.
Eu acho o máximo, principalmente quando a medida de iniquidade transborda e Deus me entrega nas minhas mãos. Existe a hora de pedir misericórdia, existe a hora de não pedir misericórdia. Existe a hora de pedir perdão, existe a hora de não pedir perdão. Existe a hora de proclamar o evangelho da paz, existe a hora de sacudir o pó da sandália em testemunho contrário para ver o juízo de Deus. E eu gosto de ver Deus manifestando na terra. Eu gosto de ver a minha herança. Toda arma forjada contra mim, toda língua que se levantar afiada, eu gosto de ver o fechamento do desdobramento profético. Entenda, a profecia vem para edificar, exortar e consolar. Ela vem para gerar arrependimento. Você recebe a visitação de Deus e se quebranta a glória, a festa, a alegria no céu, a mudança e transformação na terra, a reavivamento, a transformação social. A justiça de Deus se estabelece no órfão, na viúva, no necessitado, no peregrino que caminha em terra estranha. Você despreza, você endurece a serviço, você cauteriza a sua mente, você fica com o seu pescocinho duro. Conte os tempos. Conte os tempos. Então, agora, como a situação lá nos Estados Unidos, 7 anos atrás, uma palavra que eu dei que não receberam na qualidade de profeta, pois se cumpriu. 4 meses depois, o derrame veio, ficou torto, perdeu o dinheiro, perdeu o campo, perdeu as pessoas, perdeu o prestígio, perdeu o respeito, perdeu o material humano, perdeu tudo. Estávamos caminhando e contando com ele. Quando veio a minha palavra do Senhor, eu disse, temos que preparar um cronograma de intercessão, que daqui 4 meses o mal vai te visitar. Ah, não, já orei, já repreendi. A equipe de oração da galáxia aqui já neutralizou todo o mal. Que coisa linda. Pena que não funcionou. Do jeito que eu falei, aconteceu. O orçamento da igreja se arrebentou, a membresia se dispersou, o campo se dividiu, as congregações perderam, líderes de confiança se mostraram quem realmente eram traindo, e são os que mais interferiram para impedir o cronograma de intercessão em cima da revelação e do discernimento profético que foi dado. E agora, estamos nos aproximando de 7 anos. Eu amo quando a profecia gera arrependimento e fruto de reconciliação. E eu amo quando a profecia gera juízo e a pedagogia da dor traz ao arrependimento profundo. Não existe meio termo. Ou é ou não é. A luz de Deus é muito importante, mas não é suficiente. A limpeza, a pureza tem que estar harmonizada com essa luz para que as profecias não se abortem, para que os desenhos dos projetos políticos não morram, para que as coisas do céu não abortem na terra dos viventes. Veja que o mal existe, ele é real, está ao nosso redor, não podemos viver com medo, alienados, neuróticos em função dele. Temos que saber nos defender do mal, temos que saber levantar escudos de intercessão contra isso. Os dias em que nós estamos vivendo agora são dias de forte intensidade profética, forte intensidade espiritual. Se você está com a sua fé abalada, desanimada, sobrecarregada, por tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, na política, no Brasil, está questionando Deus, eu preciso te trazer esta palavra. Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro, Crivella, no Rio de Janeiro, são abortos proféticos. São abortos proféticos. São pessoas de Deus, levantadas por Deus, semelhante a esse jovem profético que vem com uma energia nova para fazer algo diferente na política. Semelhante a essa energia da mudança, a energia da transformação, que por si só não vai conseguir mudar nada. Se tomar conselho com o profeta velho, vai se corromper. Se seguir a cartilha e a apostila do profeta velho, vai dar errado. Se sentar e comer pão, e sentar e beber água, e repetir práticas da velha política, maquiada com esse discurso cristão conservador de direita, vai abortar. A minha oração é que não aborte. A minha oração é que haja arrependimento. Na minha oração é que nos recebam para ungir eles com óleo, impor as mãos, ministrar palavras, exortar, confronto, talvez escutar coisas que não seja conveniente ouvir, mas que vai gerar um fruto de arrependimento profundo. E isso pode impedir o aborto profético. Isso pode impedir o aborto profético. Crivella tocou na unção de homens de Deus que o ajudaram a chegar naquela cadeira e a sentar naquela cadeira de governo do Rio de Janeiro. Depois que homens de Deus que jejuaram, oraram, intercederam, se assentaram ali com oração, jejum, intercessão, ele simplesmente os ignorou.
não os abençoou, não os recebeu, e quando recebia ligação de puxão de orelha deles, se afastou deles. Se cercou de um bando de bajuladores, imbecis, e olha o que aconteceu. Crivella recebeu profecia dizendo que nunca seria governador do Rio de Janeiro. E não acreditou, mas a profecia se cumpriu. Ele perdeu o governo do Rio de Janeiro. Ele teve a chance de fazer a correção da imaturidade, do uso do relacionamento profético imaturo com a prefeitura do Rio, e se afastou dos profetas de Deus que Deus colocou ao redor dele para puxar e exortar. Só se cercou de puxa-saco. Não adianta, você pode ser de Deus, você pode ser o profeta jovem vindo de Judá, cheio da força e da energia do Espírito Santo. Vai abortar, vai morrer, se não souber se relacionar com os profetas de Deus, os que realmente Deus estão ao teu redor para te mentorear, para te exortar, para puxar a tua orelha. Donald Trump é fruto de uma profecia que veio do coração de Deus. Não quer dizer que tem imunidade, selo de fracasso, selo de não dar nada errado. Homens de Deus podem dar errado. É só quebrar princípio, cara. Jair Messias Bolsonaro é um pulso quântico, é um ariete, é um desbravador. Ele tem coisas de Deus no espírito dele. Mas se quebrar princípios, se comer com quem não pode comer, se beber com quem não pode beber, se voltar pelo caminho que não pode trilhar, ainda que seja de Deus, ainda que seja um profeta jovem, vai se tornar num aborto profético. E aí vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Argentina. O novo veio e o novo abortou e o velho se estabeleceu e olha o caos. Esta é a dinâmica do mundo espiritual. O reino de Deus é assim. Não é por boas intenções, é por princípios que não podem ser quebrados. Eu quero, em cima desse entendimento, deixar bem claro para você o que está acontecendo no mundo espiritual hoje. Tudo pode ser revertido pelo fruto do arrependimento. Tudo pode ser revertido pelo clamor, pela oração, pelo jejum, mas pela ação correspondente. E a ação correspondente, às vezes, de receber um puxão de orelha de profeta, é mais importante do que estar cercado de um bando de sacerdotes massageando o teu ego, batendo palma e aprovando a tua religiosidade. Eu sei que é um texto difícil das pessoas entenderem, porque se o profeta jovem vem de Judá, da parte de Deus, com algo para manifestar um avivamento, e esse avivamento começa a tomar corpo e ele logo aborta, frustra todo mundo. Veja que Deus, na sua soberania, não ficou frustrado, porque no ciclo seguinte, no capítulo 14, o filho do rei morre, e o processo pedagógico do puxão de orelha de Deus com o rei é muito mais pesado pela instrumentalidade do profeta Aías do que pela instrumentalidade do profeta desconhecido, o profeta jovem de Judá. Mas eu não quero que você seja um profeta aborto, um profeta jovem que abortou. Eu não quero que você entre em dores de parto, entre em intercessão, entre em plano de luz e no final vou parir vento. De modo algum. Vamos manifestar o reino com a sua justiça, com o seu poder, com a sua graça e com a sua dinâmica transformadora. Você vai unir o seu espírito ao Espírito do Senhor e não vai quebrar princípios. Se porventura você está comendo pão e bebendo água aonde você não deve, o Espírito do Senhor vai te conduzir em coragem, em ousadia, para romper com todo esse sistema. Se porventura você está indo por um caminho e voltando pelo mesmo caminho, o Senhor vai te dar luz, graça. Talvez esses sejam os 3 elementos que o Senhor falou com ele em Judá. Não coma, não beba, vá por um caminho, volte por outro. Profetas velhos sempre vão nos seduzir, sempre vão nos convidar, sempre vão tentar roubar o nosso coração, sempre vão tentar manipular na energia financeira, mas eles são velhos, eles só têm ativo imobilizado, ele só tem mármore, ele só tem tijolo, ele não tem pedra viva. Profetas jovens são profetas jovens porque carregam no espírito o depósito de glória. E se você é profeta jovem, entenda que aqui é uma disposição mental de cultura no reino, não idade cronológica. Veja que o profeta velho de Betel era corrupto. O profeta velho Aías não era corrupto. Ele era um homem de Deus. Estava cego por causa da longa idade, mas não era corrupto. Então aqui não tem a idade cronológica.
Aqui é a tipificação, é o simbolismo do espírito quebrantado, o coração azedo pelo sistema religioso. Eu quero encerrar essa palavra orando com você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero responder uma pergunta que as pessoas ficam mandando aqui, dizendo, e agora, o que eu faço? E agora, qual que vai ser a minha atitude? E agora, o que eu tenho que fazer? E agora, a economia, o planeta, a geopolítica, se o Donald Trump perder, se o Jair Messias Bolsonaro for sabotado na reeleição do Brasil, todas essas conversas. Eu acho que antes de orarmos e guerrearmos pela sabotagem da reeleição dele, nós vamos orar e guerrear pelo processo de impeachment. Espero que isso se resolva no mundo espiritual através das orações, mas acho que isso é uma guerra muito anterior. Eu quero deixar para você a mesma palavra e o mesmo conselho do profeta Jeremias. No capítulo 29, versículo 4 em diante. Quando tantos profetas falavam abobrinhas, o único profeta que falou algo coerente, coisa com coisa. Jeremias 29, 4 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram escravizados, exilados, transportados para a Babilônia, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não diminuam, não parem de ter filhos. Procurem a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Orar pela paz da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, os videntes, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que eles sonham. Porque eles os profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos escravos, os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. Jeremias 29, do 4 ao 14. Esta é a palavra para esse tempo, para esse momento. Orar pela paz da cidade, no meio do caos, no meio da sabotagem, no meio da manipulação do resultado das urnas, no meio do mal. Porque o mal só teve essa vantagem porque Deus permitiu. O mal não teve essa vantagem porque é mais poderoso do que Deus. O mal só teve essa vantagem porque havia uma gotinha de sujeira naquela água que tinha que estar limpa. Porque o sujo sempre vai ter vantagem e vai prevalecer sobre o limpo. A luz sempre vai ser mais poderosa e dissipar as trevas. Mas a luz pela luz não é suficiente. A luz precisa ser harmonizada com o limpo. O limpo e a luz precisam andar juntos. O sujo e as trevas se completam. E o sujo é mais poderoso do que o limpo. E isso pode abortar uma profecia, abortar um avivamento, abortar um processo de maturidade e de transformação no reino de Deus. Profetas de Deus jovens, ministérios que estão nascendo, pastores de igrejas que estão carregando no Espírito um depósito de glória e eles querem ver os milagres, querem ver os sinais, eles nos procuram todos os dias. Se você entende no seu espírito que chegou a hora de caminharmos juntos numa rede de paternidade, de mentoria, de discipulado, nós não gostamos dessas expressões cobertura espiritual, da ideia de que um é superior, o outro é inferior. Mas esses relacionamentos de discipulado, de pastoreio de pastores, de mentoria no reino,
Se você entende isso no seu espírito, entre em contato comigo. Entre em contato com a nossa equipe, através dos nossos pastores que já estão filiados. E eu quero conhecer você. Eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça. Quero receber você na nossa rede de relacionamento ministerial e poder disponibilizar ferramentas, disponibilizar aulas da Escola Ativação Profética, ajudar você, com a sua igreja, na sua comunidade, a ganhar mais almas, a expandir o reino de Deus, a fazer o serviço social e a se mover com maturidade no uso dos dons proféticos. Se você está frustrado, ferido com profecias que não se cumpriram, muito provavelmente essa imaturidade, essa forma equivocada de se relacionar com o profético, transferindo para Deus aquilo que Deus comissionou nós fazermos nele, tenha sido um dos principais gatilhos que o diabo usou para te ferir, te confundir, te amargurar com Deus. Veja que é profundo, é muito mais do que um chavão pentecostal, que se Deus falou vai se cumprir, não se cumprir, é porque Deus não falou. Veja que tem que ter maturidade para se relacionar com o uso dos dons proféticos, de uma forma bíblica, equilibrada, e não fazer feridos através deles. Eu quero orar, para que você ore pela paz na cidade, no meio do contexto, no meio do caos, no meio da afronta de Babilônia. Estamos inseridos em Babilônia. Babilônia vai cair pelo declarar do hálito da nossa boca. O hálito do Messias vai destruir o iníquo, e essa profecia coletiva, esse hálito coletivo que profetiza uma multidão de profetas, apóstolos, homens e mulheres, filhos de Deus maduros, evangelistas, pastores, mestres, cada um na sua função, manifestando a glória do Pai nos filhos maduros, pondo tudo em liberdade. E isso está acontecendo agora. É inevitável que as trevas tomem algumas vantagens sobre os filhos da luz por períodos de tempo, por circunstâncias, até que os filhos da luz se arrependam, põem a boca no pó e se voltem de todo o coração ao Senhor, seu Deus. Nem tudo que dá errado é porque o diabo venceu, exatamente o contrário. Deus está no controle de tudo. Assim como na história do servo Jó, a nossa função é estar em plena comunhão com ele, lado a lado, vendo, porque é ele quem atravessa um anzol no nariz de Leviatã. É ele quem dá ordem a Belmonte para vir e destruir Leviatã. E se as nações estão alvoroçadas, se o cálice de iniquidade das nações está transbordando na presença de Deus, o nosso cálice de comunhão, de adoração e intimidade tem que continuar cheio do conhecimento da glória do Pai. Te abençoe em fé, para que você seja curado, para que você seja restaurado, para que você seja levado a um lugar de ruptura e de maturidade. Te abençoe em Deus, para que você amadureça nas suas plenas faculdades do seu chamado ministerial, sua identidade, seu destino, sua função no reino. E ainda que você não entenda por que Deus permite que os filhos das trevas tomem algumas vantagens em relação aos filhos da luz, eu te dei argumentos bem bíblicos e um episódio textual em que o projeto de Deus abortou naquela circunstância do profeta jovem de Judá. Mas na sequência, no capítulo 14, o juízo de Deus sobre a morte do filho do rei iníquo, do rei idólatra, do rei pagão, do rei que o próprio Deus colocou lá para rasgar o trono de Davi, foi terrível. Não brinque com as coisas sagradas de Deus. Se você brincou e acionou engrenagens de justiça e juízo contra a tua vida, procure o profeta. Faça uma oferta de restituição. Peça perdão a Deus, peça perdão a Ele. Você tocou no que não podia ter tocado? Tocou na unção de quem não podia ter tocado? Falou de coisas que não podia ter falado? Tocou na santidade de Deus? Traga esse alinhamento o quanto antes para a saúde dos teus ossos. É bom para você. Para Ele não faz diferença nenhuma. Mas para o teu ministério, para o teu campus, para a tua convenção, para a tua necessidade, faz diferença urgente. Profetas velhos sempre vão ter ódio, inveja, ciúme e vão tentar matar os profetas novos. E o Deus do profeta novo dá testemunho, mesmo que tenha que matar o filho do presidente, mesmo que tenha que matar o filho do rei. Deus não sente prazer nesses juízos de destruição e morte, mas é inevitável essas engrenagens se manifestarem e florescerem quando você brinca com as coisas sagradas. Tem uma visitação de Deus em um tempo de arrependimento e despreza. É avisado, olha, daqui 4 meses vai vir uma seta, esse demônio vai vir da Louisiana, vai atacar você, você vai ter um derrame,
você vai ficar todo torto, você vai perder o campo, você vai perder a contabilidade financeira, você vai perder algumas congregações, pastores auxiliares que estão na sua equipe vão te trair e você vai perder algumas igrejas. O campo vai rachar. Deus está mandando eu vim aqui fazer um cronograma de 4 meses de oração e intercessão, levantando escudos espirituais, escudos de fogo, para impedir esse mal quando o mal chegar. Eu recebo essa profecia. Foi Deus que falou através de você, mas você não precisa vir aqui, não precisa fazer o cronograma, não precisa ter o treinamento, que a nossa equipe de intercessores neuróticos da galáxia orou hoje à tarde e todo o mal foi neutralizado. Todo o mal foi cancelado. O mal iria vir mesmo, Deus usou você para nos mostrar isso, mas agora não vai vir mais. O que eu vou fazer? Estou dizendo que não está pronto, estou dizendo que vocês precisam de ajuda, estou dizendo que vocês são umas topeiras que não sabem interceder porcaria nenhuma. Estou dizendo que vocês têm que sentar e aprender. Deus está me dando uma revelação de um mal que está vindo e você está dizendo que já está resolvido? Vamos ver então, por tua conta e risco. Daqui 4 meses, vamos ver o que acontece. E exatamente 4 meses depois, o mal estava batendo a porta. As baratas estavam tontas. Os intercessores da galáxia estavam confusos. Eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a chave. Ninguém tem a chave, porcaria nenhuma. Um batendo cabeça com o outro, brigando entre si, dividindo o campo, desonrando, perdendo almas, perdendo famílias, perdendo pessoas, perdendo contabilidade financeira, perdendo patrimônio. Mas ainda assim, há uma janela de arrependimento. Há uma chance. Há uma oportunidade. Não existe 20 oportunidades, há uma. E quando pisar na terra, pode ser que o filho morra. E quando pisar na terra, pode ser que o que está morto ressuscite. Depende de uma atitude e de um posicionamento diante do Deus vivo. Deus não vai mandar outro profeta. Ele já mandou um e você desprezou. Te vira. O problema agora é teu com Deus. Não é nem mais com o demônio. Não é nem mais com o diabo. Eu oro para que Marcelo Crivella, para que Jair Messias Bolsonaro, para que Donald Trump encontrem homens e mulheres segundo o coração de Deus para os mentorear, para os disciplinar, para puxar a orelha deles. Eu oro para que eles tenham mentores espirituais que estejam ao redor deles, falando no coração deles, e que eles recebam essa palavra. Porque a minha oração não é que eles abortem, nem que eles morram, mas que eles manifestem o novo de Deus, manifestem a glória transformadora, a justiça social que precisa vir do céu. Agora eles quebraram princípios nas oportunidades que tiveram. Assim como eu muitas vezes quebrei princípios e também pequei. O caminho para mim e o caminho para eles é o mesmo. É o caminho da boca no pó, é o caminho da humilhação. Ninguém aqui está imune a cometer erros ou pecados, a tocar em princípios ou a discernir errado a voz de um profeta velho. Ninguém aqui está imune a cometer esses deslizes ou essas imaturidades no uso dos dons espirituais. Mas quando esses acidentes acontecem, o caminho da restauração é simples. É confessar o pecado, é botar a boca no pó, é voltar lá atrás e se humilhar. Deus está dando oportunidades, não só para os políticos, mas para os líderes, os pastores, os sacerdotes, para os empresários, para mim, para você, para uma geração de homens e mulheres de Deus no Brasil. O momento é esse, o tempo é agora. Nós não podemos perder essa visitação da glória de Deus. Nós não podemos ser o aborto que fracassou profeticamente na mudança do social, na mudança do político, na mudança do espiritual. Nós não podemos ser um profeta jovem, cheio de força de Deus, que vê o altar cair na palavra que sai da nossa boca e a rocha romper e as cinzas caírem ao chão e a mão do rei fica ferida, a mão do rei fica mirrada. Mas, no entanto, ao longo do processo, faz pactos, alianças com sistemas que Deus está prestes a vomitar da sua presença. O fato de estar funcionando não quer dizer que esteja sendo aprovado por Deus. O fato de estar aí na prateleira da religião não quer dizer que a validade não esteja vencida e se você comer não vai ter dor de barriga. Eu quero que você entenda e receba isso no seu espírito como um peso de discernimento, um peso de intercessão. Não se preocupe, a luz de Deus vai dissipar as trevas, contanto que a sujeira não comprometa a limpeza da nossa comunhão, do nosso cálice de intimidade e adoração com Ele. Eu quero orar abençoando você agora. Se você recebe essa palavra e você entende, discerne esse tempo de geopolítica e de pequena vantagem dos filhos das trevas sobre os filhos da luz, você pode participar também financeiramente conosco através de uma oferta.
Você pode depositar essa oferta nos dados que estão aí no descritivo do vídeo e participar conosco fazendo a sua semente. Essa semente vai nos auxiliar a continuar gravando e disponibilizando mais vídeos semelhantes a esse. Isso envolve tempo, isso envolve edição, isso envolve energia e isso envolve também percepção e discernimento espiritual. Eu acho que essa mensagem te edificou e vai edificar outras pessoas para as quais você vai compartilhar e comunicar. Uma mensagem que tem que assistir 1, 2, 3 vezes, ler os textos repetitivamente. Não importa se Leviatã é mau, se Belmonte é mau. Importa que eu e você estejamos em plena comunhão com o Eterno. Porque é o Eterno que pesa os nossos corações. E quando ele vê que a igreja não está suja, vê que a igreja está limpa, vê que a luz dissipa as trevas, por causa da nossa limpeza, ele atravessa o anzol no nariz de Leviatã. Às vezes queremos que ele faça algo que nós não correspondemos em santidade. Às vezes queremos que ele faça algo que nós não correspondemos em obediência e em comunhão. Às vezes queremos que Deus faça algo que nós ainda não correspondemos aqui na terra em unidade nos nossos relacionamentos de maturidade. Por isso eu te abençoo em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro agora por esse homem, por essa mulher que está em crise, por receber notícias e que filhos das trevas têm tido pequena vantagem sobre os filhos da luz. Tira ele dessa caverna, tira ele dessa imaturidade, ele que está preso a superstições proféticas e a fundamentos proféticos errados que nortearam o início da caminhada de fé dele. Eu oro para que ele encontre em Deus um lugar de maturidade, encontre em Deus um lugar de plenitude, encontre em Deus um lugar de alegria, gozo, plena comunhão, e ele verá o Senhor destruindo os inimigos. Ele verá o Senhor destruindo os filhos das trevas. Ele verá o Senhor atravessar o anzol no nariz de Belmonte, o anzol no nariz de Leviatã. Ele vai ver o Senhor chamar Belmonte, hipopótamo, para lutar com Leviatã e destruir todo o sistema das trevas. Eu abençoo ele para provisão, saúde, paz, um lugar de descanso e maturidade em Deus, um lugar de profunda convicção, profunda consciência no Pai, se apropriar plenamente da presença de Deus nele, para ele, sobre ele e para todos que estão ao redor dele. Te abençoo em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.